Marcos Abreu é um artista carioca que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Sua formação em pintura notoriamente se reflete nos seus trabalhos, seja nas suas gravuras, obras tridimensionais ou interventivas. Na sua série de gravuras em metal, Bandeira Nenhuma, desenvolvida entre os anos de 2013 e 2017, localizamos algo que é recorrente na sua produção artística de um modo geral: sua verve investigativa. Assim, o artista aborda determinadas disciplinas da tradição, como a pintura ou a gravura, a partir de uma ótica atual, explorando assim as suas amplas possibilidades. A questão da técnica sempre se revelou algo relevante no trabalho do artista, quando a sua potencial exploração corrobora na sua dimensão estética. Localizamos essa questão de modo exemplar na série de gravuras Bandeira Nenhuma. Historicamente, a disciplina gravura refere-se a um campo das artes visuais voltados para técnicas que envolvem a reprodução de imagens através da impressão sobre superfícies, como papel, por exemplo. Os artistas criam uma matriz em metal, madeira, pedra, dentre outros, e a partir dela produzem múltiplas cópias, cada uma considerada um original, mediante a sua numeração. De acordo com Walter Benjamin, a obra de arte, na sua essência, sempre foi reprodutível. Se considerarmos esta questão no âmbito da gravura, veremos que esta técnica democratizou a pintura no século XIX, por exemplo, quando a sua reprodução em massa permitiu seu amplo acesso, atualizando e democratizando assim a obra de arte. Neste contexto, surge a questão da autenticidade, do aqui e agora, do original. De acordo com Benjamin, a esfera da autenticidade como um todo escapa à reprodutibilidade técnica e, naturalmente, não apenas à técnica. Sobre a autenticidade da obra, diga-se o original, o autor relaciona sua produção manual à falsificação. Contudo, o mesmo não ocorre no âmbito da gravura ou da sua reprodutibilidade técnica, dada a autonomia desta sobre a primeira. Para Benjamin, a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, a partir da sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem através da sua reprodução, também o testemunho se perde. Segundo o autor, o conceito de aura refere-se a uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. Ao indicar a diferença entre a reprodução e a imagem, Benjamin conclui que retirar o objeto do seu invólucro, destruir a sua aura, é característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o semelhante no mundo é tão aguda que, graças à reprodução, ela consegue captá-lo até o fenômeno único.
As questões apresentadas por Benjamin tornam-se relevantes neste contexto, uma vez que a produção em gravura de Marcos Abreu rompe com as referências tradicionais deste meio. A primeira questão relevante que se impõe na sua série de gravuras refere-se à ruptura com a sua reprodutibilidade técnica tradicional, recuperando o aspecto aurático, único e original, próprio da disciplina pintura. Cada impressão de gravura da série Bandeira Nenhuma coloca a obra como original, única, pelo fato do artista abordar técnicas do universo da pintura que rompem com um sistema padrão. Suas misturas cromáticas resultam em tonalidades e manchas que dificilmente poderão se reproduzir na sua literalidade. Suas gravuras possuem picturalidades. Assim, Abreu concilia questões da gravura e da pintura, hibridizando-as. Trata-se de uma nova forma de pintar, assim como de uma nova forma de pensar a gravura, que, por sua vez, envolvem questões de natureza experimentais e conceituais. A questão da ruptura com as especificidades da disciplina pintura, escultura, desenho, fotografia, videoarte, dentre outras, revelou-se recorrente a partir dos anos de 1960, quando diversos artistas promoveram reflexão crítica sobre tal questão. Em 1965, Donald Judd publica o artigo Objetos Específicos, onde o artista constata que a maioria das melhores obras realizadas naqueles últimos anos não era nem pintura nem escultura, tamanho o seu hibridismo. O artista esclarece que tal produção não caracteriza a existência de um movimento, de uma escola ou de um estilo, afirmando que o desinteresse pela pintura e pela escultura, conforme o modelo tradicional, foi uma decorrência do desejo de não recomeçar a mesma coisa. Se o discurso de Donald Judd é da ordem da constatação, o de Ferreira Goulart, em sua Teoria do Não Objeto, de 1960, determina-se pelo comprometimento na defesa e esclarecimento das bases da arte naquele momento, em que toda obra de arte tende a ser um não objeto, e que esse nome só se aplica com precisão àquelas obras que se realizam fora dos limites convencionais da arte, que trazem essa necessidade de deslimite como intenção fundamental do seu aparecimento. Conclui. Para Joseph Kosuth, toda arte depois de Duchamp é por natureza conceitual, visto que a arte só existe conceitualmente, segundo o artista. De acordo com o filósofo da arte Arthur Danto, no momento em que a pintura deixou de ser o eixo principal do desenvolvimento histórico da arte, passou a dividir seu espaço com outros meios, como a instalação, a performance, o vídeo, a fotografia, a
a land art, a body art, dentre outras. A constatação deste hibridismo trouxe à tona a questão da morte da pintura. Contudo, para o autor, tal contaminação significa menos o indício do seu falecimento e mais o fim da pintura como vetor exclusivo da história da arte. Tanto conclui que a ideia da prática de uma arte pura faz parte com o pintor, aquele que somente pinta, afirmando que o pluralismo do mundo da arte atual define o artista ideal como pluralista. Passadas algumas décadas desde que tais questões foram abordadas, especialmente no âmbito da pintura, tal hibridismo mantém-se recorrente a partir de novas questões acordadas com o tempo atual. A pictorialidade presente nas gravuras desta série alternam-se entre as cores ditas sujas, impuras, quando muitas vezes corroboram na criação de uma espacialidade barroca, com visualidades obscuras, afirmando assim uma dimensão espacial infinita, outras fundadas numa espacialidade mais clássica, com limites definidos, contudo mantendo uma estrutura cromática única e reprodutível. Noutras prevalece um grafismo inscrito numa espacialidade pictural, outras malevetianas com seu branco sobre branco, e outras quando figurações estão inscritas numa espacialidade geometrizante. Outra questão relevante nesta série, além da apropriação de uma pictorialidade própria da disciplina pintura, refere-se à inserção de palavras na sua estrutura. O caráter geometrizante das letras desenhadas pelo artista constituem-se como parte integrante da estrutura pictórica, colaborando assim na construção da sua espacialidade. O artista, inclusive, elege algumas letras, como o Z e o N, como relevantes, dada sua geometria e vetores no processo de construção espacial. De acordo com Abreu, a criação das suas palavras, além de referir-se à estrutura de construção espacial, também, de forma inconsciente, refletem a fonética, consonantes e vogais do nome de sua mãe, Zenaide. Trata-se de bandeiras explicitadas pelo seu título, Bandeira Nenhuma, ambíguas na sua ideologia e no significado da sua escrita. As palavras criadas pelo artista, de algum modo, nos lembram a tipografia do construtivismo soviético, revelando assim a sua citação.
Suas bandeiras, ora alinham-se aos limites ortogonais da superfície do papel, ora flamejam, ora desconstroem-se a partir de uma espécie de desabamento que parece refletir a impossibilidade de manutenção de qualquer ideologia. Daí o título desta série. O tema das bandeiras nesta série revela uma abordagem metafórica sobre a visão do mundo no tempo atual. Uma bandeira é a representação de uma nação, estado, organização ou entidade. A identidade visual se faz relevante ao destacar através das cores, figuras geométricas, emblemas ou lemas, o símbolo oficial que representam ideologias. A bandeira de um país, por exemplo, representa sua identidade nacional. Existe, assim, uma reciprocidade entre as ideias de bandeira e de território, quando a sua presença manifesta a solidez das suas divisas. O fato de Marcos Abreu construir um campo pictórico difuso, com palavras desprovidas de significado, quando muitas vezes parecem desabar, revela de algum modo os conflitos que o mundo atual vive no que diz respeito às questões de imigração ou ainda guerras de territorialização. Tudo que é sólido desmancha no ar. A célebre frase do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels é apropriada por Marshall Berman para refletir sobre a experiência moderna manifesta pelo sentimento de viver num mundo em constante mudança, em que as certezas se dissolvem e as pessoas tentam encontrar sentido em meio ao caos. Trata-se de uma abordagem inscrita no contexto da chamada pós-modernidade, quando outros autores também reforçam o sentimento de perda dos limites e ideologias. Índice relevante refere-se às letras que desabam das bandeiras, uma ação fugidia que demonstra o seu esvaziamento ideológico, rompendo assim com a sua função, ao tornar-se uma bandeira nenhuma.
corrobora neste sentimento de desterritorialização, endossado pelo título da série, o espaço em aberto, sem horizonte ou qualquer perspectiva de solidez. O artista utiliza uma estrutura pictórica fundada na sobreposição de camadas, conferindo uma espessura que é própria da pintura. As bandeiras, em geral, estão colocadas em mastros fincadas em lugares estratégicos. As bandeiras de Abreu existem numa espécie de não-lugar. A inserção de palavras nas gravuras de Abreu possui outras questões relevantes no âmbito desta disciplina. A tipografia, grosso modo, surgiu pela impressão de caracteres. O modus operandi da gravura e da tipografia se assemelham, portanto, a presença da palavra constitui-se aqui, de certo modo, uma afirmação deste meio. As palavras esvaziadas nas gravuras do artista afirmam a sua participação em nível estético-conceitual, corroborando no seu discurso poético. Finalmente, a série de gravuras Bandeira Nenhuma, de Marcos Abreu, aborda criticamente o modo pelo qual o mundo se apresenta hoje, a partir de uma estética de base histórica que se reflete no tempo presente e de uma técnica extremamente esmerada e laboriosa. Bandeira Nenhuma existe através da sua única possibilidade de existência, através da sua impressão gráfica. Trata-se de impressões de ausências.